Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Agro em Foco. No programa de hoje você vai ver novas tecnologias e sistemas ajudam o produtor no manejo e enfrentamento das plantas daninhas. Em Santa Catarina, a Central de Inteligência para a Gestão dos Custos de Produção de Frangos de Corte e de Suínos. Uma entrevista com Richard Mello, agrônomo de Campo Pioneer. Em pauta, a força da silagem. Destaque na AgroLeite 2022. A previsão do tempo em cada região com a meteorologista Amanda Souza. As histórias de coragem que marcam 50 anos da Pioneer no Brasil. E as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. O manejo das plantas daninhas mais e mais se torna indispensável, pois a ação das plantas invasoras já é bastante conhecida, competindo por água, luz, nutrientes e espaço, causando muito prejuízo às culturas, perdas que se acentuam à medida que não são devidamente controladas. Por isso, é fundamental ter conhecimento sobre a dinâmica das plantas invasoras, sua correta identificação e a utilização das inovadoras tecnologias que atuam no enfrentamento das plantas daninhas. É o que mostra o repórter Moser Ornelas. De acordo com estudos da Embrapa Soja, as plantas daninhas podem causar uma perda de produtividade de até 90%. As espécies invasoras se adaptam facilmente, limitando o desenvolvimento e crescimento das lavouras. Atenta a esses problemas, a Corteva apresentou na 32ª edição do Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, realizado no final de julho, em Rio Verde, Goiás, os inúmeros benefícios do Enlist Colex D e o Paxeu, tecnologias que auxiliam o produtor no enfrentamento às plantas daninhas. O glifosato já foi uma importante ferramenta no manejo de plantas daninhas, mas seu uso intensivo fez com que algumas espécies desenvolvessem resistência e tolerância a ele. Com o propósito de auxiliar os produtores a enfrentar esse desafio, a Corteva desenvolveu e trouxe para seu portfólio 2 herbicidas que prometem revolucionar a proteção de cultivos. O Paxeu Arilex Active é resultado de mais de 10 anos de pesquisa no Brasil. Esse produto faz parte de uma nova família de herbicidas para dessecação com benefícios únicos, sem resistência cruzada, com ação residual e controle duradouro de plantas daninhas de folhas largas e estreitas. É uma ótima opção também para os períodos de seca. E o Arilex vem como uma ferramenta e uma potência herbicida muito grande. Quando a gente coloca dentro do produto Paxeu, que é um produto já formulado que contém o Arilex e também o diclosulam, além desse controle de dessecação para essas plantas daninhas em pré-plantio, nós também trazemos um controle em pré-emergência para a buva, trapoeraba e também para o capim amargoso, que é uma planta daninha importante que já apresenta resistência para o glifosato. Uma tecnologia aliada às necessidades reais do produtor. Ferramentas capazes de atender o agricultor em diferentes campos de infestações. Esse modo de ação diferenciado do produto em relação aos demais auxínios do mercado, sendo aí caracterizado como até mesmo um buvicida, né? Um produto que vai trabalhar e se diferenciar dos demais produtos do mercado. O Enlist Colex D é um novo sal de 2,4-D salcolina, uma inovação da Corteva para o mercado de soja, que vai ser uma ferramenta muito importante para os agricultores utilizar na pós-emergência da soja. Então ele é um produto com uma ultra baixa volatilidade, ou seja, ele tem um potencial de volatilidade muito menor, inferior ao 2,4-D do mercado. Com a formulação do Colex D, ele também traz além da ultra baixa volatilidade, uma redução
acentuada no potencial de deriva, que quando associado a pontas de indução de ar pode chegar em até 90%. Ele traz um diferencial no odor, então ele tem um odor, aquele odor característico do 2,4-D, a gente conseguiu remover através de um processo de formulação, então ele tem um odor diferenciado do 2,4-D, dos outros 2,4-D do mercado. E também ele traz uma facilidade no manuseio quando você tem uma associação com outros produtos. No passado, o produtor tinha apenas uma única opção de biotecnologia, o que limitava muito o controle de plantas daninhas e pragas. O sistema Enlist chegou para mudar essa realidade. União de genética de alta performance ao melhor manejo de plantas daninhas e lagartas. Uma ferramenta a mais para o aumento da produtividade do sojicultor brasileiro. Os herbicidas Enlist oferecem mais praticidade e fácil manuseio, podendo ser usado no período de dessecação e pós-emergência da soja. Ele tem um potencial de redução de deriva, a ultra baixa volatilidade, uma redução no odor característico. Isso traz muito mais conveniência para o agricultor, traz muito mais flexibilidade na utilização do dia a dia do agricultor, podendo ser associado a diferentes herbicidas, a diferentes defensivos agrícolas. Então ele traz muito mais comodidade, ele traz o agricultor à frente da tecnologia. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual. Uma frente fria se forma no centro-sul do Brasil e recebe o suporte de instabilidades também no interior do continente, que garantem altos acumulados de chuva em áreas do estado de Mato Grosso do Sul. Até o finalzinho desta semana, volumes que podem ultrapassar até mesmo 100 milímetros podem ser registrados em áreas do estado sul-mato-grossense. Essa chuva volumosa faz a manutenção da água disponível no solo e ajuda principalmente no enchimento de grãos do trigo no estado. Enquanto isso, tem previsão de chuva se espalhando por áreas do oeste e sul de Mato Grosso, acumulados que devem ficar abaixo dos 40 milímetros. Enquanto isso, todo o estado de Goiás segue sem previsão de chuva no decorrer desses próximos dias. E daqui a pouco eu converso com Richard Mello, agrônomo de campo da Pioneer. Em pauta, a força da silagem, destaque na AgroLeite 2022. E como fica a previsão do tempo nas regiões sul e sudeste. Nós voltamos já já, logo depois do intervalo. Não saia daí. O Brasil é o quarto maior produtor em... Esta semana, a cidade de Castro, no Paraná, realiza mais uma edição da AgroLeite, feira de tecnologia agropecuária voltada para a produção leiteira. O evento é realizado pela cooperativa Castrolanda. A região é referência na atividade com a média de 360 milhões de litros só no ano passado. Como sendo a feira mais importante do Brasil e da América Latina, então as empresas elas olham com muita ansiedade para a realização dessa feira e aqui elas têm então a oportunidade de estar expondo os seus produtos e os seus serviços. A edição desse ano conta com a presença de 259 empresas do setor apresentando o que há de mais tecnológico. A tecnologia John Deere vem muito ao encontro da necessidade dos nossos clientes. Sabemos que o Operation Center tem sido uma ferramenta muito utilizada, muito aceita por nossos clientes e tem cada vez mais se tornado uma ferramenta essencial dentro da propriedade rural do nosso cliente. A Pioneer, por ser uma empresa de inovação, de genética,
ela consegue hoje disponibilizar ao nosso produtor de leite as melhores tecnologias, os melhores produtos para produzir o leite. Quando a gente fala os melhores produtos, a gente se relaciona em produtividade, a gente relaciona em termos de qualidade, enfim, ao bom andamento da rentabilidade do nosso produtor de leite. Tecnologia essa que passou pela geração da família do Sr. Hans, pioneiro na produção de leite na região. A evolução em todo sentido, quando vieram aqui, por exemplo, a ordenha era feita manual. Hoje já é com máquina e já tem ordenhas robotizadas, então o pessoal quase já não entra mais em contato com o animal no sentido de ordenha. Então acho que teve uma evolução muito grande nesse sentido. Palestras, fóruns sobre mercado de leite e cooperativismo feminino também estão na programação. A presença da mulher cooperativista aqui em Castro já se tornou modelo para outros estados. É justamente estar capacitando a mulher, está dando treinamento, fazendo com que ela se capacite melhor. Com isso, a gente criou projetos como o Jovem Cooperativista, onde a gente tem uma preocupação com o processo sucessório deles. Então, hoje a gente tem uma formação de um grupo atuante dentro da cooperativa. Na parte de torneio leiteiro e exposição de animais, são 500 vacas das raças holandesas e Jersey. De acordo com os organizadores, a produção de leite pode chegar a 100 litros por animal, uma produtividade conquistada graças às tecnologias de manejo que estão evoluindo rapidamente. Com a ferramenta certa para atuar na pecuária, o produtor também precisa acertar na alimentação do animal. A silagem é a estrela da pecuária de leite na região de Castro. Os produtores afirmam que este é o item principal para alcançar o sucesso dentro e fora da porteira. Ano a ano a gente vem trabalhando, buscando novos híbridos, novas tecnologias, em parceria com as empresas, para tentar produzir mais. E como a gente viu, a silagem é um dos principais destaques da AgroLeite 2022, a grande vitrine da produção de leite brasileira, que acontece até sábado em Castro, no Paraná. E para a gente saber mais sobre esse assunto, que é um dos principais componentes da nutrição do gado, eu converso agora com o Richard Melo, ele que é agrônomo da Pioneer Sementes. Boa noite, Richard, seja muito bem-vindo aqui no programa. Boa noite, Lara. É um prazer estar participando. Obrigada. Olha só, fala para a gente um pouco sobre a importância da silagem de milho para a pecuária de leite e de corte. Olha, Lara, a silagem de milho, hoje, essas duas atividades, a gente considera como estratégica, como um dos pilares dentro da produção de alimentos do nosso pecuarista. A silagem de milho, ela proporciona uma produção de volume por área extremamente importante para o nosso pecuarista, Então, dentre as culturas que a gente tem de opção, quando a gente fala de verão, quando a gente fala de fontes de energia, para a composição da dieta, a silagem de milho, ela traz um volume muito significativo para o nosso pecuarista. Além disso, a cultura do milho, ou a silagem de milho, ela é uma cultura que, bem feita a silagem, ela traz um valor nutricional, então, que a gente chama de qualidade, também muito importante, para a formulação da dieta, Outro ponto bem importante da silagem de milho, quando comparado a outras silagens, com fonte energética, é uma das culturas que dá a maior conversão em leite e em carne para o nosso pecuarista. Então, quando a gente fala, principalmente de verão, aqui no sul, onde a gente se encontra, a silagem de milho, a gente costuma dizer que ela é o ponto de partida para o nosso produtor fazer uma boa produção de verão, e ter um alimento aí
para o ano inteiro. Certinho, olha só, Castro, no Paraná, é o berço do leite no Brasil, né, no país. Como você vê a demanda dessa silagem no sul, na região sul, Richard? A demanda, como eu falei, né, anteriormente, ela é muito alta, né? Nós temos, se a gente imaginar, né, a média de produtividade que a gente tem no sul de leite, de carne, né, e entender, eu acabei de falar, que a silagem de milho ela é estratégica. Então, quando a gente fala em produção de leite, em produção de carne, essa segurança alimentar que a gente tem, a silagem de milho, ela é fundamental, né, fundamental, né, basicamente hoje, praticamente, né, a gente pode dizer que ela está em 100% das propriedades, né, de leite e carne, e então se torna uma cultura extremamente importante e relevante, né, para o nosso pecuarista. E além do mais, né, por ser uma cultura que traz um volume grande, uma qualidade muito boa, desde que bem feito, ajuda muito o nosso pecuarista a diluir os custos na parte de alimentação. Então, praticamente, né, eu poderia dizer que é um alimento quase que completo. Claro. Olha só, a Pioneer, que faz 50 anos de Brasil em 2022, com certeza faz parte da evolução da silagem no Brasil. O que você destaca nesse protagonismo, né? Como que a Pioneer tem contribuído e sempre contribuiu para o avanço da qualidade da silagem aqui no país, Richard? Então, Lara, até uma honra, né, poder falar um pouquinho, né, da empresa, né, desse ano tão importante que a companhia, nesses 50 anos, né, está fazendo. E quando a gente fala de Pioneer, né, humildemente falando, a gente pode falar que a Pioneer teve algumas contribuições bem relevantes, né, nesses 50 anos que a empresa está comemorando. Eu poderia aqui citar alguns pontos, né, vou citar alguns, né, para deixar o pessoal relembrar algumas referências, né. Então, aqui atrás de mim tem a nossa logo, né, do projeto A Força da Silagem, né, que inicia desde o plantio, né, a participação na área de nutrição. E aqui eu citaria, basicamente, 4 pontos onde a Pioneer ela teve uma contribuição, junto, obviamente, né, com cooperativas, com pesquisa, enfim, né, com o produtor, né, onde ela teve uma certa relevância. Né. Um ponto, né, que está aqui em cima, até o primeiro, né, fala de plantio. A Pioneer sempre foi uma empresa identificada, né, com a qualidade de plantio. Né. Então, sempre quando se falou em qualidade de plantio, né, ao longo desses 50 anos, a Pioneer participou bastante, né, e tentou, obviamente, levar, né, informação, né, ao nosso produtor, né, e contribuir dentro dessa variável, né, que é uma variável, quando a gente fala de silagem, né, extremamente importante para a gente ter boas produtividades, né, e, obviamente, também qualidade. O segundo ponto, né, está um pouco ligado ao que nós fornecemos, né, que é a escolha do híbrido. Né, a Pioneer sempre, né, desde o início, né, desses 50 anos, procurou avaliar híbridos com características para o nosso pecuarista, né, características de produção, características de valor nutricional, na análise morfológica de qualidade. Então, sempre foi uma empresa que buscou trazer sempre bons híbridos, né, obviamente nunca esquecendo a parte agronômica, para justamente poder contribuir com essa produção, né, dentro da propriedade do nosso produtor. Um terceiro ponto, daí é um pouco agronômico, né, está ligado
época de plantio, população, né, manejo, né? A Pioneer sempre foi também uma empresa que buscou, né, dentro da agronomia, ferramentas, informações, né, para que a gente pudesse, então, otimizar, né, os nossos híbridos, né, a nossa genética e, obviamente, então, aportar, né, toda essa produtividade, essa produção, essa qualidade na silagem. Um outro ponto também bem importante, e aí são dois, né, mas eu vou resumir em um só, está ligado ao ponto de corte, né, quem faz milho silagem está assistindo sabe a importância que é esse momento. A Pioneer sempre discutiu esse momento, sempre trouxe informação sobre o ponto de corte, qual a matéria seca ideal, sobre janela de corte. Então, também, ao longo desses 50 anos, né, a empresa tentou contribuir de forma significativa para essa variável, que é uma variável extremamente importante, né, dentro do desenvolvimento, obviamente, dentro da produtividade. Um outro ponto também importante, a Pioneer foi uma das primeiras empresas, né, humildemente falando, a falar de processamento de grão, né, e principalmente monitoramento, né, não tanto processamento, mas mais um monitoramento da quebra de grão, do processamento de grão, né, trouxe um copo, né, para que os nossos técnicos, os nossos parceiros, né, o nosso produtor pudesse também diretamente, né, avaliar esse processamento de grão no momento da silagem, né, no momento do corte, e naturalmente também a gente buscou trazer informações nesse sentido, práticas, né, para que a gente pudesse melhorar, né, essa variável também. Então, basicamente, obviamente depois tem toda a parte de ensilagem, né, agora com os inoculantes, né, mas eu diria que esses pontos, principalmente na área de produção, né, são pontos aí que a gente, né, como eu falei, humildemente pode falar que a Pioneer tentou, né, contribuir, né, dentro da produção brasileira, aí, né, principalmente aí com a agronomia, né, com os nossos representantes, né, levando essa informação. Richard, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Lara. Obrigado. Boa noite. Vamos agora ver como fica o tempo nas regiões Sul e Sudeste. Esses últimos dias foram marcados pela formação de uma nova frente fria no sul do Brasil e que provocou altos acumulados de chuva na região sul. Agora, essa chuva fez a manutenção da água disponível no solo, que, aliás, já seguia mais elevada em áreas produtoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná. Essa chuva, essa disponibilidade hídrica no solo mais elevada, acaba, sim, favorecendo as lavouras de inverno na região sul do Brasil. Mas agora a preocupação é com o frio, depois do avanço da frente fria já no finalzinho desta semana, queda acentuada na temperatura e potencial para a ocorrência de geadas na região sul do Brasil, principalmente em áreas do Rio Grande do Sul, mas também pode acontecer em Santa Catarina e no sul do Paraná, isso já na madrugada entre a quinta e a sexta-feira. No sábado, o friozinho também continua na região sul do Brasil, ou seja, novas geadas ainda podem ser registradas com temperaturas mínimas abaixo dos 3 graus. A frente fria segue avançando pelo centro-sul do Brasil e até o finalzinho desta semana pode provocar pancadas de chuva na região sudeste. Maiores acumulados previstos em áreas do leste, áreas mais ao sul também do estado de São Paulo, mas nenhuma grande preocupação por enquanto. Deve chover no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais de forma mais pontual. Onde não chove, esse tempo mais seco continua favorecendo a qualidade da fibra do algodão, a secagem natural do milho segundo a safra também, além, claro, da maturação e a colheita da cana-de-açúcar e do café. Então, a expectativa é de algumas pancadas de chuva no sudeste no decorrer desses próximos dias, mas nada que deva atrapalhar as atividades de campo. A Pioneer ganhou o troféu AgroLeite 2022 na categoria Sementes.
Considerado o Oscar do leite, o prêmio entregue em 15 categorias é uma iniciativa da cooperativa Castrolanda para homenagear e incentivar as empresas do setor. Estamos muito honrados de dividir essa conquista em 2022. Parabéns a toda a Agroleite. Seguimos forte no nosso compromisso de continuar investindo muito na cadeia do leite, através da nossa pesquisa, desenvolvimento de híbridos de alta tecnologia. E especialmente aqui uma gratidão forte para os produtores que abrem a porteira das suas propriedades, nos dando espaço para fazer o nosso trabalho junto com vocês. Muito obrigado, parabéns a toda a cadeia. Até mais. E daqui a pouco vamos conhecer a Central de Inteligência para a Gestão dos Custos de Produção de Frangos de Corte e de Suínos, a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste e as histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer no Brasil. Vamos para mais um intervalo e já estamos de volta. Responsável por quase metade da produção brasileira de colheitadeiras, a John Deere Brasil atingiu no final de julho a marca histórica de 100 mil colheitadeiras produzidas no país. A marca foi alcançada com o modelo S790, 100% automatizada e uma das mais modernas do mercado mundial. Para comemorar essa conquista, foi realizado um evento na fábrica instalada em Horizontina, Rio Grande do Sul, a primeira da empresa no Brasil, que contou com a presença do presidente da John Deere Brasil, Antônio Carreri, entre outros representantes da companhia e funcionários. Em Horizontina foi produzida a primeira colheitadeira do Brasil em 1965. Hoje, da fábrica instalada na cidade, a John Deere exporta esses equipamentos para 5 países da América Latina e China. A John Deere chega à colheitadeira de número 100 mil em um momento simbólico. O Brasil superou os Estados Unidos na compra desse maquinário agrícola, segundo dados da própria empresa. Como todo bom produtor já sabe, gerenciar os custos no agronegócio é essencial para se ter bons resultados. Com muitos custos variáveis, a produção de frangos de corte e suínos exige uma gestão bastante profissional para se obter redução dos custos e o aumento do lucro operacional. O repórter Randy Soares foi à Embrapa Suínos e Aves em Santa Catarina e mostra como o produtor pode contar com as informações da Central de Inteligência para a gestão desses custos. O Centro de Inteligência Aves e Suínos surgiu em 2010 para reunir informações a respeito da suinocultura e avicultura de corte, para um público segmentado como agroindústrias, consultores e produtores. Então é uma central de informações que reúne estatísticas, custos de produção, tendências tecnológicas e o intuito, então, o objetivo principal dele é levar essas informações para os públicos que acessam essas informações, que são as cadeias produtivas nas quais essa unidade atua, que são suínos e aves. É importante colocar que alguns dados não são da Embrapa, eles são coletados, por exemplo, dados do Ministério da Agricultura, do USDA nos Estados Unidos, mas também existem dados próprios, sobretudo os custos de produção de suínos e frangos de corte. Segundo Ari Jarbas, os principais fatores que mais impactam nos custos de produção da avicultura de corte são nutrição,
mão de obra, depreciação de instalações. E o principal item de custos que participa na avicultura de corte para o produtor é mão de obra com aproximadamente 33%, depreciação de instalações que entra em custos econômicos, que representa em torno de 26%, depois vem energia elétrica com 6%, calefação com aproximadamente 6% e substrato para a formação da cama, que é geralmente formada por maravalha, em torno de 5,5%. Então esses são os principais itens na composição dos custos para a agroindústria e para o avicultor integrado. Uma novidade que tem ajudado o produtor é o aplicativo Custo Fácil, que já foi até premiado. O aplicativo Custo Fácil e a planilha Custos do Produtor são ferramentas indispensáveis para o setor e que contribuem para o avanço tecnológico da suinocultura e avicultura. Antes, os dados eram colocados em uma planilha. A equipe de tecnologia deixou o sistema mais simples e o melhor, na palma da mão. A primeira versão foi criada em 2016. E desde então essa versão vem evoluindo e hoje nós já estamos na versão 3.0. O que tem de diferente essa versão 3.0? Ela permite aí uma melhor interface gráfica com o usuário, ou seja, o custo fácil ficou mais fácil ainda, e também permite que o usuário seja um informante para uma base de dados da Embrapa. Atualmente já foram feitos mais de 30 mil downloads do aplicativo, com cerca de 2.000 usuários cadastrados e 300 granjas informando a rotina de produção. Toda a pesquisa foi feita em parceria com a Emater e dos professores de Santa Catarina. Esse trabalho, recentemente, ele obteve a certificação da Fundação Banco do Brasil como uma tecnologia social, ou seja, uma tecnologia de baixo custo que pode impactar a vida das pessoas e gerar transformação social. E essas informações, como a gente vem mencionando na versão 3.0, elas são jogadas para dentro de uma base de dados de acesso público que permite que as lideranças desses produtores possam levar para a mesa de negociação e para outras instâncias no qual eles apontam os problemas que essas granjas estão tendo. A nutrição dos animais é um dos itens que mais pesam na hora de fechar os custos. O aumento dos insumos que compõem as rações nos últimos meses impactaram diretamente nas receitas. Milho, por exemplo, nos últimos 3 anos nós tivemos o preço duplicado, praticamente triplicado. Nós tínhamos preços de R$ 36,00 a saca e hoje nós temos preços de R$ 92,00 a saca. E isso tem impactado inclusive na competitividade da avicultura brasileira. Ari explica que o avicultor brasileiro é forte na escala de produção. Antigamente, se produzia cerca de 16 mil aves por lote de 42 dias. Atualmente, são produzidas 72 mil aves, um aumento significativo. Atualmente, esses produtores eles estão produzindo aproximadamente 72 mil aves, ou seja, quadriplicou. Se quadriplicou a quantidade de aves produzidas, faz com que o produtor também precise levar em consideração a gestão da atividade dele, ele encarar essa atividade como uma atividade empresarial, ele ter essa visão de empresário. Então, o produtor ele precisa ficar atento a essas despesas que causam desembolso dele, de repente, assim, até mesmo colocando substitutos da energia elétrica, tecnologias substitutas como a energia solar. Enfim, o produtor ele precisa fazer a gestão propriamente dita para ele não perder dinheiro, né? Para ele ser mais competitivo e permanecer na atividade por mais tempo. Por isso, ferramentas com o aplicativo devem ser vistas, mesmo pelo pequeno produtor, como um facilitador na gestão da propriedade. A gente não pode pensar que a estimativa do custo vai tomar mais tempo do que as atividades principais, que é de criação e cuidado com os animais. Então, justamente essa ferramenta vem no sentido de facilitar o dia a dia e a organização dessas informações. Trabalhos como esse têm mostrado no dia a dia o compromisso da Embrapa com o produtor. Uma outra forma muito impactante das nossas ações é por meio das políticas públicas, ou seja, embasar normativas, embasar decisões de governo que vão atingir milhares de produtores, empresas e consumidores e também posicionar o Brasil no cenário global de alimentos.
Toda história de coragem traz a marca da garra, da determinação e, claro, da superação. Foi bem difícil o nosso começo. Estava começando, dizer a verdade, a gente tinha um colchãozinho para dormir, né, Barão? E uma televisãozinha, não era nem 14 polegadas, era 12 para ver TV. Quando eu nasci, os meus pais já eram praticamente idosos, mais de 50 anos. E então, pessoas de muita sabedoria, né? E eu tive uma infância lá, uma infância no interior, uma infância boa, brincando muito, aprendendo muito. Nunca com grandeza, nunca com recursos, mas nunca também não nos faltou nada. O pai e a mãe eram pessoas humildes, mas pessoas que nos educaram muito bem. Meu pai herdou uma área pequena e a gente sempre mexeu nessa área. Mas era uma agricultura de subsistência, agricultura bem rudimentar, mas que abriu os horizontes, né, para a gente ver que aquilo ali era o futuro que esperava, né? Inclusive, era o futuro do Brasil, né? Hoje é o futuro do Brasil, a agricultura. A partir do momento que eu fui para o colégio agrícola, o meu irmão, que já estava aqui em Goiás, estava em Brasília, era representante da Pioneer, ele foi lá me buscar. Quando eu formei, com 17 para 18 anos, ele foi lá e me trouxe para cá e colocou eu como assistente dele. Naquela época a gente regulava muita plantadeira, a Pioneer tinha um diferencial que nenhuma outra empresa tinha, a Pioneer tinha. A gente saía com a caminhoneta lotada de discos de plantio, era um serviço exclusivo da Pioneer. A gente ia produtor a produtor, eu ia. Quando eu cheguei, ele me ensinou a fazer isso. Eu ia produtor a produtor, que ele vendia sementes, a gente largava a plantadeira do produtor regulada, apta para o plantio, para nós não ter nenhum tipo de problema. Conheci minha esposa em Posse, ela daqui. Construí meus laços aqui, laços de amizade, laços familiares. Aqui a minha família ficou no sul, meu pai e a minha mãe ficaram no sul. Hoje eu não tenho mais eles, mas eu constituí a minha família aqui. E hoje eu tenho um laço de amizades muito grande em Posse, com o povo de Posse da região aqui, com o povo da região que nos recebeu muito bem. E aqui a gente está fazendo uma história bonita. Eu não acredito em vidas assim, hoje vou por essa estrada, amanhã eu vou por aquela, não. O legado que eu quero deixar e que eu vou deixar é um caminho reto. A gente tem que ter uma retidão nos objetivos da gente e esse é o legado que eu vou deixar. Esse é o legado que eu inclusive aprendi com a Pioneer. A gente tem que ser reto, sério, objetivo e chegar no final com o compromisso cumprido, com o objetivo cumprido. Esse é o legado que eu vou deixar para eles. Estou trabalhando em cima disso e vou deixar para eles. Retidão. Muito preocupado com a família, o que vai ser o amanhã. Ele é muito preocupado muito com o futuro da gente, sabe? Gente, a gente tem que pensar daqui para frente, é sempre daqui para frente. A gente não pode viver só o hoje, né? Muito seguro das coisas que ele vai fazer. Tudo que ele vai fazer, ele faz com muita segurança. Nada é sem pensar, tem que pensar muito, sabe? Essa Pioneer para nós foi a nossa construção, o alicerce.
porque foi de lá que nós tiramos nosso sustento, tiramos até hoje. E é uma empresa que sempre trouxe benefícios para nós, né? Então, a minha visão da Pioneer é que é crescer junto realmente. Crescemos juntos. Instabilidades tropicais ainda devem provocar pancadas de chuva em boa parte da região norte nesses próximos dias. Aliás, previsão de altos acumulados, principalmente em pontos de Rondônia, onde volumes, mesmo que de forma pontual, podem chegar a casa de 80, 90 milímetros. Uma chuva mais organizada e volumosa deve atingir áreas do noroeste do Amazonas, áreas também de Roraima e de forma mais pontual no Pará. A expectativa são de pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol. Ainda faz muito calor, apesar dos altos volumes de chuva previstos. Enquanto isso, o tempo mais seco predomina em todo o estado do Tocantins. Áreas mais ao sul do Pará também seguem sem chuva. E é exatamente nessas áreas que a umidade do solo está mais seca. E vem a preocupação com as áreas leiteiras, áreas de pastagem, por conta do solo seco e também do aumento no número de focos de queimadas. Com a circulação dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, tem possibilidade de chuva na faixa leste nordestina desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. No entanto, vale ressaltar que serão pancadas rápidas, sem grandes acumulados, e pancadas de chuva também mal distribuídas, intercaladas com períodos de sol e calor. Em áreas um pouco mais distantes do litoral, pensando principalmente em áreas do nordeste da Bahia, o déficit hídrico já chama a atenção e acaba reduzindo, causando restrições no enchimento de grãos do feijão, também do milho, então já é uma preocupação por conta do solo mais seco. Nesses próximos dias, chove nessas áreas mais costeiras, mas grande parte das áreas produtoras, aí pensando principalmente no Mato Piba, continuarão com o tempo seco. E o Agro em Foco vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, o nosso canal de WhatsApp. Pode mandar sugestões, dúvidas, comentários. A gente está super aberto para essas interações com todos vocês. E como sempre, toda quinta-feira temos um programa inédito às 19 horas aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. No programa da semana que vem, Renata Maron está de volta. Mais uma vez, foi um imenso prazer apresentar o Agro em Foco. Uma ótima noite, até mais. Tchau, tchau.